Inscreva-se no novo canal da Igreja Aliança do Calvário no YouTube. Ricos conteúdos, aulas de EBD, exposições bíblicas e práticas das confissões históricas batistas, curso de Teologia Confessional Batista Reformado. Igreja Aliança do Calvário, novo canal no YouTube. Inscreva-se. Vamos começar a aula então. Essa é a aula número 19, hoje é dia 16 de junho, e nós vamos continuar falando sobre pentecostalismo, neopentecostalismo, cessacionismo, continuacionismo e hoje especificamente sobre o dom de cura no Novo Testamento e hoje, atualmente. Vamos ver a disponibilidade desse dom para hoje. Vamos fechar os olhos, vamos fazer uma oração. Senhor, pela Tua misericórdia, guia-nos nesse estudo nessa manhã. Queremos a verdade, nada mais do que a verdade, mas também nada menos do que ela. Queremos o que a Sua palavra nos ensina. Deus, a nossa esperança, para ela não ser uma falsa esperança, ela precisa estar alicerçada naquilo que o Senhor prometeu nas Escrituras. Então que nessa manhã o Senhor nos guie através das Tuas Escrituras sobre toda a verdade. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, nosso tema de hoje, então, era como funcionava o dom de cura no Antigo Testamento e como Deus hoje cura pessoas. E há uma diferença gritante, há uma diferença extraordinária. Os dons de cura no Novo Testamento, que envolviam sinais, que envolviam prodígios, eles eram espantosos, extraordinários, não tinha como pará-los. E hoje nós já não vemos mais esses dons atuando dessa forma. Mas primeiro, nós vamos abrir aqui em Atos capítulo 2, no versículo 21, e nós vamos ver como funcionou o início dessa era de dons de cura no Novo Testamento e como eles se comportavam, para que eles serviam. Então vamos lá, Atos capítulo 2, por favor, no versículo 21. Olha só, o texto diz assim, o apóstolo Pedro que está pregando depois do Pentecostes. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, homens israelitas, atendei a estas palavras. Ele está falando assim, presta atenção no que eu vou dizer. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. E aqui o apóstolo Pedro vai continuar depois do versículo 23 para frente, falando que Jesus foi crucificado pelo eterno propósito de Deus, porém os judeus eram culpados disso. Que esse texto é importante para nós com relação às curas. Os dons foram distribuídos, o Espírito Santo foi derramado. E aqui o apóstolo Pedro está falando o seguinte, olha, qual que é o selo, qual que é a autentificação divina, que a mensagem de Jesus estava correta, que o evangelho que ele pregou era verdadeiro, e que a vida e a obra dele foram recebidas por Deus. Ele fala aqui no versículo 22, Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus. Ele foi aprovado, Deus chancelou ele, carimbou ele, pelo meio do quê? Com milagres, prodígios e sinais, que o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós. Para que serviram as curas que Cristo fez? Para que serviram os sinais e os prodígios que o Senhor Jesus Cristo operou? Para testemunhar que ele era o Messias, para testemunhar que o reino de Deus havia chegado e para testemunhar que a mensagem dele, o evangelho dele, era a verdade. Todas as curas no Novo Testamento apontam para essa verdade, que Jesus Cristo é o Messias, que a palavra dele é verdadeira e que a obra dele foi recebida por Deus para a salvação dos pecadores. Todas as parábolas do Novo Testamento, todos os milagres do Novo Testamento apontam para uma só verdade: Jesus Cristo é o Messias. A palavra que ele disse é a verdade e só há salvação por meio dele.
esse é o grande ponto, gente, dos milagres no Novo Testamento. Se você pegar os 4 evangelhos, onde você achar milagres nos 4 evangelhos, eles estão relacionados com salvação de pecadores. Os milagres nunca foram só para dar vista para as pessoas, só para dar saúde, só para ressuscitar os mortos. Não, eles eram um testemunho extraordinário. Gente, nós estamos falando de milagre. É milagre, gente, é coisa gloriosa, é coisa extraordinária. Isso não pode ser carne de vaca. Isso não pode acontecer toda hora, em todo momento. Não, isso acontece de uma maneira muito extraordinária, muito fantástica, muito gloriosa. Por isso são milagres. Se não fosse desse jeito, seriam coisas ordinárias, seriam coisas comuns. Mas os milagres não são dessa qualidade. Os milagres são operações extraordinárias, gloriosas de Deus. Vamos para outro versículo, João capítulo 10, versículo 22. É um texto grande, eu quero ler todo ele com vocês, para vocês entenderem o princípio por trás dos milagres, o princípio por trás do dom da cura. É sempre testemunhar a verdade de Deus. João capítulo 10, versículo 22 diz assim: celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram. Perguntaram alguma coisa para Jesus. Até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhes Jesus: já vou-lo disse, e não credes. As obras que eu faço em nome do meu Pai testificam ao meu respeito. Olha aqui, eles estavam perguntando: você é o Messias? Você é aquele que havia de vir e salvar Israel e salvar os gentios? O que Jesus respondeu? As obras que eu faço, os milagres que eu faço, as curas que eu opero, os milagres que acontecem através de mim, eles testificam, eles atestam que eu sou o Messias, eles atestam que o Pai me enviou. Queridos, todos esses milagres, todas essas curas foram feitas para testemunhar do caráter messiânico de Jesus. Versículo 26. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Aqui Jesus já está ensinando uma doutrina profundíssima. Por que as pessoas não creem na palavra dele? Porque não são ovelhas dele. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou vida eterna. Salvação é por graça apenas, por fé apenas, é um dom de Deus. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, salvação não se perde, e ninguém as arrebatará da minha mão. A boa obra que Deus começou em vós, Ele é fiel para completá-la até o dia de Cristo. Filipenses capítulo 1, 6. Tudo aqui a doutrina da graça. Versículo 29. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Deus não perde nenhum dos seus filhos. Versículo 30. Eu e o Pai somos um. Versículo 30 é a declaração de Jesus da divindade dele. Ele é divino. Eu e o Pai somos um. É dizer, eu e o Pai temos a mesma essência. Eu e o Pai temos a mesma natureza. Vamos ver o que aconteceu com os judeus quando eles escutaram que a salvação de Deus era tão gloriosa assim e que Jesus e o Pai eram um. Versículo 31. Novamente, pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Quando Jesus declarou que era o Messias, quando Jesus falou, olha, os sinais que eu faço, as curas que eu faço, testemunham que eu sou o Messias e que a palavra de Deus é verdade, a primeira obra deles, pegaram em pedras para matar Jesus. A primeira coisa, gerou raiva, gerou ódio. Então as curas de Jesus não eram coisas que davam popularidade para Jesus. Pelo contrário, faziam as pessoas odiarem ele, faziam as pessoas rejeitarem ele. Porque as curas que ele fazia eram coisas assim tão esplêndidas, tão claras, tão evidentes, que os judeus que odiavam a doutrina de Jesus falavam, puxa, agora a gente não tem como contrariar ele. Agora não tem como nós falarmos que o que ele faz é mentira. Agora não tem como a gente atribuir que o que ele faz é do diabo. Não tem jeito.
Eles ficavam loucos com Jesus e eles queriam apedrejar a Jesus. Hoje, no moderno movimento de cura e desses pastores aí curandeiros, as curas deles só dão louvor para eles, só engordam a conta bancária das igrejas deles, só fazem o caixa crescer. Então está errado, porque o testemunho das curas do Senhor Jesus não serviu para isso. Serviu para testemunhar de Deus, Deus era honrado, e serviu também para que ele fosse mais perseguido. Então aqui nós já temos um princípio profundo para fazer uma comparação, que as curas de hoje não produzem o mesmo resultado que naquela época. Portanto, será que elas são verdadeiras? Versículo 32. Disse-lhes Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Jesus de novo falando, olha, os sinais que eu faço são obras boas e vêm de Deus. 33. Responderam-lhe os judeus: não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Replicou-lhes Jesus, lá vem a resposta de Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Ora, se Deus chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, então, daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis, tu blasfemas? Porque declarei, sou filho de Deus? Ora, se faço as obras do meu Pai, não me acrediteis, mas, se faço e não me credes, crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. E de novo eles procuraram prender Jesus e matá-lo. Jesus estava apontando, eu sou um com Deus, eu sou Deus, porque eu faço as obras que só Deus pode fazer. Olha o grande princípio aqui da cura, olha o grande princípio do dom da cura. O dom da cura, gente, não é para curar um caroço, não é para aliviar uma enxaqueca, não é para resolver o problema da dor de cabeça ou a diarreia. Não, Jesus está falando que só Deus pode fazer. Jesus ressuscitou mortos, Jesus curou os cegos de nascença, Jesus fez paralíticos de nascença andarem. Essa é a diferença do dom da cura na época dele. Essa é a diferença do dom da cura do apóstolo Pedro, que ele passava, e onde a sombra dele passava, onde ele estava no caminho, as pessoas eram colocadas em leitos, e Jesus os curava. E Pedro os curava pelo poder de Deus. O apóstolo Paulo curava essas pessoas. Eutico, um jovem, caiu de uma janela, quebrou o pescoço, morreu. O apóstolo Paulo se estendeu sobre ele, levantou e ele ressuscitou. É desse tipo de milagre que a gente está falando. É desse tipo de cura que a Bíblia está falando. Não é uma cura sugestiva. Não é uma cura, acredita que você está melhor, que você vai estar melhor. Não, não é por nada disso não. Não tem nada a ver com R.R. Soares. Vai dando um passinho, vai andando. Isso, palmas para Jesus. Ah, gente, por favor, isso é sugestão. Isso é técnica psicológica. Isso não tem nada a ver com a cura. A cura de Jesus não é vai dando um passinho, não. A cura de Jesus é pega teu leito e anda. E o rapaz, para mostrar que estava curado, pulou. É outra conversa. É outra coisa totalmente diferente. Não é igual o Valdomiro, lá da Igreja Mundial, lá do reino, do poder de Deus. Ah, pega aqui o lenço do apóstolo. E aí levava o lenço dele lá e tocando as pessoas. Ai, eu estou um pouco melhor, eu melhorei um pouco da minha depressão. Depressão? Não, os lenços de Paulo expulsavam demônios. Os lenços de Paulo ressuscitavam mortos. Não era depressão que saía, era morto que levantava. É outro nível aqui que o Novo Testamento está colocando do que é o dom da cura. Não é algo singular, é algo singular, não é algo ordinário. Abre lá em João capítulo 20, versículo 30. Para que foram feitos esses milagres? Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, esses sinais, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Messias, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Moisés, para que serviu todos esses milagres e curas do Senhor Jesus?
para que as pessoas fossem salvas, para que crendo tenhais vida em seu nome. É isso que o nosso texto fala. Se nós crermos naquela obra, naquilo que Cristo fez, nós temos vida no nome dele, vida eterna, salvação. É isso que a Bíblia mostra. Para que serviam os dons espirituais? Para que servia o dom de cura? Testemunhar da mensagem e da obra de Cristo. Abre lá em 2 Coríntios capítulo 12, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 12. Pois as credenciais do meu apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Não só Jesus fazia milagres, os apóstolos fizeram milagres. E os apóstolos curaram também. E por que eles fizeram isso? Para que os sinais, as credenciais, a genuinidade do ministério deles fosse comprovada. Agora vem cá, gente. O ministério do apóstolo Paulo era sair curando todo mundo pelo Império Romano? Claro que não. Ele fala, qual que é o chamado dele? O chamado dele era pregar o evangelho, porque Deus me enviou não para batizar, mas para pregar. O chamado de Pedro era pregar o evangelho. Esses homens nunca viveram como viajantes aí, itinerantes, curandeiros curando as pessoas. Não, eles pregavam o evangelho e as curas que aconteciam testemunhavam da verdade do evangelho que eles pregavam. Era para isso que serviam as curas, para falar, esses homens estiveram com Cristo. Esses homens têm o mesmo poder que Cristo tinha. Esses homens são enviados dele, são apóstolos, do grego mensageiros, são mensageiros do Senhor Jesus. Para isso serviram essas curas, para testificar que eles eram portadores da única verdade que tinha o poder de salvar os seres humanos. Para isso que aconteceram essas curas todas. Mais um versículo importante, Hebreus capítulo 2. Hebreus 2, do versículo 1 até o 4, abre lá. Por esta razão, Hebreus 2, do 1 ao 4, por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Olha aqui, onde que está a firmeza da vida cristã? Na verdade que foi ouvida. Não está no milagre que foi visto. Não está na cura que foi recebida. Gente, é tão claro o ensino das Escrituras, mas hoje nós estamos envolvidos em tantas heresias, envolvendo esses dons, que a gente se perde. Mas está aqui, gente, está declarado. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. É a verdade que nós nos apegamos, é a palavra de Deus que nós nos apegamos, é o anúncio do evangelho que é a nossa firmeza, e não qualquer outra coisa. Versículo 2, se pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, isso aqui está falando da lei do Antigo Testamento. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Qual que é essa tão grande salvação? O evangelho do Senhor Jesus, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada. Então Jesus anunciou uma grande salvação através do evangelho, e depois essa salvação foi confirmada para nós, através do que, gente? Foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. São testemunhas, dando Deus testemunho juntamente com eles. O que eles falavam era confirmado, chancelado, carimbado pelo quê? Por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Ponto final. Todo dom de cura servia para isso. E daqui nós podemos tirar 3 princípios. Todas as curas do Senhor Jesus e dos apóstolos eram bem-sucedidas. Não tinha cura pela metade. Não tinha. Como é que você está, minha irmã? Melhorei 30%, melhorei 50%, cura parcial. Como é que você está, meu filho?
Eu mexo a perna esquerda, a direita não mexe ainda, do paralítico. Todos os milagres que nós vemos na Bíblia, curas completas, extraordinárias, todos eles completos, terminados, eram curas, segundo o princípio, imediatas e espontâneas. Elas não eram demoradas, elas aconteciam na hora que era preciso, no momento que era preciso. Olha, eu tenho o dom de cura. Hoje as pessoas dizem, né? Eu tenho o dom de cura, eu vou orando por você, mas Deus me revelou que Ele vai te melhorar lentamente. Gente, isso não é o dom de cura. O dom de cura do Novo Testamento não tem nada a ver com isso. O dom de cura do Novo Testamento é imediato. Mas talvez você lembre daquela passagem que Jesus, fazendo um pouquinho de lodo, passou no olho do cego e falou, meu filho, abre o olho, enxerga. Aí ele falou, nossa, eu estou enxergando e eu estou vendo os homens como árvores. Está vendo? Jesus fez uma cura aos poucos. Jesus, ele curou aos pouquinhos com ele. Coisa nenhuma. Ele falou, vai no tanque de Siloé, lava o teu olho. Quando ele lavou, ele voltou vendo e enxergando. Na mesma hora, ato contínuo. Passou o barro, foi na água, passou, está tudo pronto. Não era nada de meses. Por que os homens hoje falam que as curas são parciais e demoram meses? Para continuar contribuindo com o cartãozinho missionário. Para continuar contribuindo com o ministério deles. Para continuar escravo desses falsos profetas e falsos curandeiros. Porque o milagre de Deus não é assim. Não é dessa forma. O dom de cura, ele operava independentemente da dificuldade. O apóstolo Paulo viu o Eutico cair, chegou lá, não, meu filho, peraí. Orou, o menino ressuscitou. Ele estava morto, mas ele ressuscitou. Lázaro, ele estava doente e enfermo até a morte. Jesus não o curou, deixou ele continuar doente. Chegou lá, Lázaro, vem para fora. Chamou ele para fora. Ponto final, não tinha dificuldade, não tinha problema. Do mesmo jeito, aquele cego lá de 38 anos de nascença. É difícil para esse rapaz enxergar? É difícil. Para Jesus não foi. Acabou. Ele curou imediatamente, independentemente do grau de dificuldade. E o terceiro princípio mais importante sobre o dom da cura, e esse aqui é sério, gente. O dom da cura não depende da fé das pessoas. Isso aqui é a coisa que mais dá raiva nos dias de hoje, desses falsos curandeiros da televisão e das cruzadas. Por quê? Porque eles criaram uma doutrina que Deus cura, que Deus pode fazer o milagre, mas Ele só vai fazer se você tiver fé. Aí, todas as falsas curas deles que não acontecem, eles culpam quem? O doente. Eles culpam quem? O coitado, a coitada. Aí o homem, aí a mulher, já está com a vida arrasada. Já foi ensinado por uma doutrina herética que se ela não é curada, é porque ela tem demônio, é porque ela não tem fé suficiente, é porque ela não acredita tanto assim em Deus, é porque ela é vítima de uma maldição hereditária que tem que ser quebrada e ela não tem fé suficiente para quebrar. Aí essa pessoa já vai arrasada para o culto, essa pessoa já vai carregada de um punhado de culpa que não é culpa dela. Ela já vai com uma visão incorreta de Deus. Eu só vou receber a cura de Deus se eu merecer. Aí, gente, salvação pela obra, cura pela obra. Se eu merecer, quem merece? Quem merece ser curado? Quem merece receber alguma graça de Deus? Quem merece receber alguma bondade de Deus? Quem merece que Deus faça alguma coisa? Você jejuou muito? Você orou muito? Isso não muda o seu status de pecador. Aí as pessoas já vão com a expectativa, puxa, mas eu não sei se eu orei tanto, mas vai ter a conferência, vai ter a cruzada daquele fulano de tal, eu vou na cruzada dele, eu vou acreditar, eu vou orar pelo meu filhinho, eu vou orar pela minha esposa, eu vou orar por mim mesmo e Deus vai me curar. Aí você chega lá, você não é curada, não acontece. Você vê várias pessoas lá aparentemente sendo curadas, essas pessoas tudo estão em lugares marcados do auditório, é tudo combinado, é tudo arranjado, é mentira pura isso tudo. Alguns se levantam. Aí depois, quando termina a cruzada, se as câmeras filmassem, porque eles não filmam, estão lá milhares de cadeiras de rodas. Estão lá milhares de pessoas com mal de Parkinson, Alzheimer, doentes terminais, e eles não foram curados. Aí o que vai acontecer? Eles vão voltar para casa.
E eles vão voltar para casa sentindo que Deus não os ama. Eles vão voltar para casa sentindo que Deus ajudou outras pessoas, mas não os ajudou. Eles vão voltar para casa pensando que a bondade de Deus não é para eles, que eles não tiveram fé suficiente, que eles eram muito pecadores. E aí, eles vão dar todo o sustento deles, e eles não serão curados, porque são falsas curas. É mentira, gente. A cura divina não depende da fé das pessoas. Eu estou falando da cura pelo dom. O dom da cura não depende da fé. Jesus curou samaritano, Jesus curou leproso, Jesus curou gente que nunca mais voltou para dar glória ao nome dele. Dependeu da fé deles? Claro que não. Dependeu de um ato soberano de Deus para curar. Só que esse falso dom da cura hoje está criando muita gente frustrada com Deus, decepcionada com o Senhor, oprimida com Deus. Então, gente, isso traz somente mal. Isso traz somente tristeza. Isso aqui traz somente frustração para o coração das pessoas. Deixa eu ler um testemunho para vocês. Eu quero indicar 2 livros. O Thales já falou, Cessaram-se os Dons. Está disponível ali na livraria da igreja. Compre esse livrinho, é R$5, gente. Isso aqui traz um entendimento gigantesco sobre a doutrina do cessacionismo. E um outro livro, esse aqui já é um pouco mais grosso, não temos para vender aqui na igreja, Fogo Estranho. Nós já vendemos esse livro aqui, leitura obrigatória, recomendada. Você tem parente que acredita nisso. Você tem gente, talvez, que está correndo atrás de um punhado de cura e não recebe. Compre esse livro do John MacArthur. Fogo Estranho, você vai entender a doutrina do Espírito Santo, para que o Espírito Santo serve, e ele vai desmascarar todo esse falso movimento de curas, sinais, prodígios, e do pentecostalismo moderno. O John MacArthur afirma nesse livro aqui, que o pentecostalismo é a maior heresia da história da igreja. Depois que ele fez esse livro, ele já sofreu várias tentativas de assassinato nos Estados Unidos. Vocês não têm ideia o que isso aqui gerou para a vida desse homem. Mas ele escreveu, ele falou, para desmistificar a igreja desse tanto de atrocidades e maldades contra as pessoas. Talvez tenha alguns aqui que acham que, mas isso não tem problema, pastor. Isso não é tão assim. Eu quero ler um testemunho real que o John MacArthur colocou no livro dele. Presta atenção. Quando Rafael Martinez saiu da igreja, no norte de Cleveland, no estado norte-americano de Ohio, em uma fresca noite de outubro, ele não pôde deixar de notar um jovem casal carregando seu bebê doente para fora do santuário. O menino estava com o corpo inerte, conectado a tubos, respiradores, bips e a um intermitente sistema portátil de suporte à vida piscando, que estavam pendurados em seu andador. Os pais do garoto trouxeram-no até a igreja para um culto de cura, esperando e orando por um milagre. Nada mais do que as famosas curas do evangelista Benny Hinn os havia levado à reunião naquela noite. A atmosfera estava eletrizante, emoções estavam elevadas e as expectativas eram ainda maiores. Mas, algumas horas depois, tudo tinha acabado e seu filho não tinha sido curado. Agora era a hora deles irem para casa, levando consigo as suas esperanças despedaçadas. No momento comovente, inundou a mente de Martinez com algumas perguntas inquietantes. Refletindo sobre esse momento, ele escreveu: perguntei-me se aqueles pais daquela criança questionaram por que seu filho estava saindo da mesma forma que chegou. Será que seus pais se preocupavam se tinham uma fé deficiente e incompleta? Será que estão se perguntando agora mesmo de que pecado eles são culpados? Será que eles estão pensando que maldição de gerações tinha que ser quebrada pela semente da fé? Quando Benny Hinn disse-lhes para crer nos milagres de Deus, por que Deus não inundou aquele lugar? Tomou esse lindo garotinho nas suas fortes mãos, marcadas pelos cravos, e vivificou o seu corpo, poupando-lhe do futuro incerto que ele enfrentaria pela frente? Eu não conseguia tirar meus olhos deles, e eu não esqueci a pungência e o embaraço daquele momento. Aí ele cita aqui, pessoas
E havia centenas, talvez milhares delas em cada cruzada, sentadas em suas cadeiras, confusas e arrasadas, porque Deus não as havia curado. Olha isso. Isso aqui é uma atrocidade, gente. Isso aqui é uma perversidade que não tem tamanho. Esses homens declararem que eles têm um dom que Deus não dá mais e que nenhum homem hoje tem, e declararem desse jeito para as pessoas, eles são cães, segundo o que a palavra de Deus fala. São cães, são perversos, são pessoas más, que estão lucrando milhões e milhões às custas da identidade, da felicidade, da alegria de outras pessoas. Como o Justin Peters, que esteve aqui na igreja há alguns anos atrás, ele foi várias vezes nessas sessões de cura do Benny Hinn, 17 vezes ao todo ele foi. Ele nunca foi curado. Muitos de vocês viram ele aqui, subindo nesse púlpito com dificuldade, com o andador, com as muletas dele. Ele acreditou durante vários anos que seria curado. Ficou arrasado durante muito tempo. Quase perdeu a fé. Ainda bem que Deus o salvou e mostrou o caminho correto para ele. E muitas pessoas hoje estão assim. Esses falsos dons de cura estão levando as pessoas a esperarem coisas que Deus não prometeu que faria. Não são todos que serão curados. Não são todos que terão as suas dificuldades aliviadas. Não são. Na época de Jesus não foram. Hoje não é. Pastor, como é que funciona a cura divina hoje? Nós oramos pela cura das pessoas, oramos pela nossa própria cura, confiamos no poder de Deus e, segundo a soberana vontade dele, ele pode fazer ou não. É assim. Eu posso orar pela cura? Pode. Você pode pegar seu filho, apresentar-lhe a Deus e pedir que ele o cure? Claro que pode. Deve. A Bíblia fala que nós devemos orar. Devemos fazer. Mas não é porque alguém tem um dom. O dom, ele opera independentemente da pessoa. Não tem força. Hoje nós oramos pela cura. Hoje nós intercedemos pela cura. Hoje nós clamamos a Deus pela cura. E Deus cura ou não, segundo a vontade dele. E ele cura, pastor, cura. Ele faz milagres? Faz. Ele age de maneira extraordinária? Age sim. Claro que ele age. Mas não é em resposta a um dom. O dom tem que ser a hora que a gente quiser. Então, se alguém tem o dom de cura, por favor, Santa Casa, chegue lá e cure todas aquelas pessoas na UTI. Você vai trazer um testemunho extraordinário para o nome de Jesus. Por que eles não fazem isso? Porque eles não podem. Vai no hospital de câncer aqui de Barretos, vai lá na ala terminal do hospital, vai lá ver gente com metade da cabeça aberta, com o coração pulsando, sem as costelas. Vai lá ver esse tipo de coisa. Cura eles. Traz vida a eles. Faz uma cruzada de cura em Barretos. Já une o útil com o agradável. O Diante do Trono, com o punhado de besteira que eles fazem, eles foram lá e fizeram um show no Parque do Peão. Por que eles não levam junto? Os curandeiros, esse pessoal todo que tem o poder de cura, faz um show no Parque do Peão, prega o evangelho para todo mundo em Barretos, depois dá uma passadinha no hospital, faz todo mundo levantar e andar, pronto. É um grande testemunho para o nome de Jesus. Por que eles não fazem isso? Porque é mentira. Porque é falso. Porque eles não têm poder coisa nenhuma. E o pouco, às vezes, que eles fazem, não é pela influência de Deus. É pela influência de Satanás. Pastor, não fale isso não. Isso é forte, pastor. Vai tocar no ungido do Senhor. Que ungido o quê, gente? Ungido onde? Ungido é quem prega a palavra, quem prega o evangelho. Quem anuncia a salvação através de Cristo, eles não estão anunciando isso. Se eles não estão fazendo isso pelo poder de Deus, eles estão fazendo pelo poder de outro, porque realmente acontecem algumas curas. Realmente acontecem algumas coisas que a gente não tem explicação. Pelo poder de quem? Satanás. O apóstolo Paulo falou em 2 Coríntios, não é de se maravilhar, porque o próprio diabo se transfigura, se transforma em anjo de luz. Apocalipse diz que nos últimos dias aconteceriam sinais e prodígios que, se possível, enganariam os próprios eleitos, escolhidos de Deus. Gente, vai acontecer sim.
Às vezes vai acontecer umas coisas aí extraordinárias, curas, mas não é pelo poder de Deus. Se a mensagem de Deus não está sendo pregada, se o evangelho de Deus não está sendo anunciado, o que está acontecendo não é o poder de Deus. Cura pela oração, confiando em Deus, pela fé no que o Senhor pode fazer. Para os dias de hoje, funciona desse jeito. Vamos para as perguntas então. Tem mais aí, Renan? Não. Eu tenho algumas aqui, eu vou ler elas, e aí se aparecer mais algumas a gente vai tirando. Olha só, por que nossa igreja não acredita no termo batismo no Espírito Santo? Como explicar o motivo biblicamente a outros cristãos que acreditam? Vamos lá. Por que nós não usamos o termo batismo no Espírito Santo? Porque é como o Thales explicou nas outras aulas. O batismo no Espírito Santo ele é crido pelos pentecostais como uma segunda bênção. Você se torna cristão, puxa, glória a Deus por isso. Você se arrependeu, você creu, foi convencido do seu pecado. Mas você ainda é um cristão de segunda categoria. Enquanto você não for batizado no Espírito Santo, com a evidência de falar em línguas estranhas, você não tem o Espírito. Você não é batizado pelo Espírito Santo. Por isso que nós não usamos esse nome aqui na igreja. Porque, peraí, gente, como é que uma pessoa se converte sem o Espírito Santo? Como é que uma pessoa é regenerada se é o Espírito Santo que gera de novo essa pessoa e que dá um novo coração para ela? Como é que uma pessoa ela pode vir à fé no Senhor Jesus se Efésios diz que ela está morta nos seus delitos e pecados, que ela não pode ir até Deus? Então uma pessoa só pode ir até Deus se o Espírito Santo agir nela, não é? Lembra lá de João capítulo 16, versículo 8? E quando ele vier, ele quem? O Consolador, o Espírito Santo, o Espírito da verdade. O que o Espírito Santo vai fazer, gente? Convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Como é que o batismo com o Espírito Santo pode ser uma coisa futura depois que alguém se converte, se é ele que convence do pecado, da justiça e do juízo? Se é ele que convence do pecado, da justiça e do juízo, isso é uma maneira simbólica de falar da conversão, da regeneração, do novo nascimento. Nós recebemos o Espírito Santo quando nós somos salvos. É por isso que nós não falamos e não usamos o termo batismo no Espírito Santo, porque o batismo no Espírito Santo é a regeneração, é a conversão. E explicamos para outros cristãos dessa maneira. Pegamos a Escritura, João capítulo 16, versículo 8, pegamos a Escritura e mostramos que existe um batismo para a salvação, que Jesus disse, e existe um batismo para a condenação. Uns serão batizados com o Espírito Santo e outros com fogo. O batismo com fogo é para condenação. Isso fica claro, fica bem explícito mesmo. Outra pergunta. Se o dom de línguas foi cessado, o que podemos entender sobre pastores e membros que oram em línguas? Isso é um método enganador? Duas possibilidades aqui. A primeira é de Satanás, é do diabo. Essas pessoas estão orando influenciadas por Satanás. Talvez pessoas que não têm uma vida nenhuma com Deus, pessoas que estão ainda carregadas dos seus pecados, elas estão influenciadas por Satanás. Então nós temos que tomar muito cuidado. Por que o John MacArthur escreveu esse livro, Fogo Estranho? Porque é um fogo que não vem de Deus. Porque são dons que não vêm de Deus, não foi Deus que os deu. Eles cessaram. E nós já vimos que as línguas são dons revelacionais. Se as pessoas, se a Bíblia já está completa e toda a revelação de Deus para nós já está nas Escrituras, as línguas que as pessoas estão falando hoje não é o dom de línguas do Novo Testamento. Porque o dom de línguas era anunciar a palavra de Deus, a revelação do Evangelho de Deus em árabe, cita, copta, latim, grego, todas as línguas daquela época, babilônico, aramaico, isso era o dom de línguas. Se as pessoas hoje não estão orando em línguas e falando o Evangelho de Deus em francês, alemão, italiano, espanhol, tem alguma coisa errada. Ah, não, pastor, mas olha, eu já ouvi falar de um missionário que disse que lá na África alguém orou em línguas e falou em francês.
É sempre assim as histórias, né? Eu ouvi falar de alguém que falou num determinado lugar. Você viu? Não. Eu ouvi falar que diz que apareceu e ainda tem um mamute na África. Mas ninguém nunca viu. Ninguém não conhece esse mamute. Aí eu ouvi dizer do monstro do Lago Ness, lá na Escócia. Ué, mas pega o bicho então. É falso, gente. É mito. Não é verdade. Eu não duvido e nós não duvidamos do poder sobrenatural de Deus. Deus pode fazer o que Ele quiser. Não estamos falando disso. Estamos falando do dom de línguas do Novo Testamento, que as pessoas oravam, recebiam esse dom. Com a vinda das Escrituras, ele cessou. Então, o primeiro caso dessa resposta é que isso pode vir de Satanás. Por quê? Porque na Índia, muitos rituais hindus faz parte falar em línguas incompreensíveis. Você acha que os hindus eles têm o Espírito Santo? Claro que não. Estão possuídos por demônios. Agora tem a outra resposta e essa é importante para nós. Você não pode sair chamando todo mundo que fala em línguas de endemoniado. Claro que não. Muitas pessoas estão enganadas. Talvez muitas pessoas estão influenciadas pela doutrina que eles escutam, pela maneira como é ensinado para eles. Então nós temos que ter misericórdia nisso aqui. Nós não temos que sair apontando o dedo para todo mundo. Você está orando em língua, você é filho do diabo. Coisa nenhuma. Tem muitos irmãos nossos pentecostais, sérios, que amam o Senhor, que andam com o Senhor. Eles estão enganados nesse ponto aqui da doutrina. É só isso. Eles podem ser levados pelas suas próprias emoções. Eles podem estar influenciados por uma doutrina, por um movimento na igreja que eles estão, mas não é necessariamente do diabo. Tem muita gente que está enganada. Quando eu fui orar em línguas, eu já orei, gente, sapatinho de fogo, já teve. Quando isso tudo foi acontecer na minha vida, me ensinaram o que eu deveria fazer. Olha, você vai receber isso. E o que você tem que fazer para receber o dom de línguas? Fala rapidinho, glória e aleluia, que a sua língua vai enrolar e você vai falar. Vocês estão rindo que vocês foi assim também, né? Aconteceu a mesma coisa, mandaram vocês falar rapidinho. Enrolou, Estava com ele, estava naquele êxtase no culto, estava com aquela emoção, estava com aquela vontade, todo mundo orando, gente caindo. Eu falei, gente, eu tenho que ser igual. Aí foi, recebeu. Mas depois foi passando o tempo, eu fui vendo que aquilo lá não tinha nada a ver, que aquilo lá não tinha base nenhuma. E hoje nunca mais. Dá para orar em línguas aqui, falar igualzinho esse povo fala. Só inventar. Eu tenho o dom de línguas? Não, eu fui ensinado a fazer isso. Não está certo, gente. O dom de línguas já ficou muito claro. Ele era idiomas. Não tem nada de língua estranha, de esquisita. Estranha de desconhecida. Alemão é língua estranha para a gente. Deixa alguém aqui começar a falar Guten Morgen, Guten Tag, não vai entender nada. É estranha, é esquisita, mas ela é estranha no sentido de estrangeira e não no sentido de biruta. Então, nós explicamos que pode ser um engano de Satanás ou pode ser falsas emoções, confusões doutrinárias dos irmãos. Mas, por favor, toma cuidado. Nós temos que tomar muito cuidado para não ofender os irmãos. Tomar muito cuidado, porque tem muitos irmãos sérios, santos, que estão equivocados num ponto da doutrina, mas que Cristo morreu por eles. Que Deus ama esses irmãos. Então nós não podemos ofendê-los. Temos que ensinar a verdade em amor. É importantíssimo. Mais uma dúvida aqui. Como entender a diferença entre 1 Coríntios capítulo 7, verso 14 e 2 Coríntios capítulo 6, verso 14. Só tem jeito de entender isso abrindo no texto. Abre lá. 1 Coríntios 7. Vamos ler. 1 Coríntios 7, 14. Vamos ver o que diz. Primeiro Coríntios 7, 14. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Não tem nada a ver com a aula, mas vamos ver o que é 2 Coríntios 6, 14.
Não tem nada a ver com os dons isso aqui. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão da luz com as trevas. Olha, gente, isso aqui não tem nada a ver com a aula. Isso aqui tem a ver com regras de Deus para o matrimônio. E aqui veio a pergunta, então não vamos deixar sem resposta. Mas, por favor, gente, tenham discernimento. Nós estamos falando aqui de dons espirituais. O que o apóstolo Paulo está falando aqui? 1 Coríntios 7. Regras para casamentos já constituídos. As pessoas já estavam casadas. A mulher veio para a igreja com o marido descrente e ela se converteu, o marido não. O marido veio para a igreja com a mulher descrente. Ele se converteu, ela não. A ordem do apóstolo Paulo é: não se divorcie desse marido. Deus pode usar o relacionamento de vocês para santificá-lo. 2 Coríntios 6,14 está falando aqui contra a malícia das pessoas de dizer: eu vou casar com ela que não é crente, e aí depois eu uso 1 Coríntios 7 para santificar ela. Não, você está casando em julgo desigual. É isso que o texto fala. Não vos coloque em julgo desigual. Os mandamentos de Deus para o crente, ele pode carregar e suportar. O ímpio não pode carregar e suportar. Então esse texto aqui está mostrando claramente que, se a pessoa, depois de casada, se converte, não divorcia da parte que está casada com ela e que é ímpia. Se a pessoa, já crente, frequentando a igreja, quer se casar com um ímpio, tem que ver se essa pessoa é crente mesmo. Porque talvez essa pessoa não seja crente e não entendeu a palavra do Senhor e não entende que nós devemos casar no Senhor com o jugo igual, carregando o mesmo fardo, tendo os mesmos objetivos, a mesma vida. Então, essa é a explicação desse texto. Gente, vamos lá. Tem algumas perguntas que eu anotei aqui que podem ser importantes e dúvidas de vocês. Podemos ter experiências com Deus hoje? Isso seria possível como eventos isolados? Um sonho, uma visão, um impulso divino no coração depois de oração? Pode acontecer? Vamos responder isso com critério, com sabedoria. Não pode acontecer como dom. O irmão ali tem o dom de visão. A irmã ali tem o dom de sonho. E se comer muito antes de dormir, então é que sonha mesmo. Não existe esse dom. Não existe esse tipo de dom de revelação mais. Ele não está disponível. A irmã revela, a irmã sonha, a irmã vê, o irmão, não. De jeito nenhum. Isso aqui não existe mais, cessou. Todos esses dons cessaram com o Novo Testamento. Ponto final, é o que a gente já explicou nas outras aulas. Pastor, mas Deus pode me mover de uma maneira sobrenatural? Deus pode colocar no meu coração um sentimento? Deus pode colocar no meu coração um desejo de falar com determinada pessoa, uma ansiedade, eu preciso ligar para aquele parente, eu preciso falar com ele, uma aflição, olha, não está bom, a gente está viajando, a gente está nesse lugar aqui, é hora de ir embora, não está legal ficar aqui? Claro que pode, querido. Claro que Deus já fez isso com muitos aqui. Quantas vezes você talvez sonhou à noite com um pai, com uma mãe, com um parente, acordou, orou por essa pessoa, depois ligou para essa pessoa para saber como é que estava e você não teve uma oportunidade de pregar o evangelho para ela? Tudo isso pode. Tudo isso são movimentos do Espírito nos dirigindo. Com certeza. Isso pode acontecer? Pode. Você está em determinado lugar, não sente paz, o coração está inquieto, você começa a sondar: Deus, mas o que está acontecendo? Como é que está? Está na hora de ir embora. Preciso ir embora, não posso mais continuar aqui. E não sabe explicar. Aí depois você vai embora e não entende que aquilo ali foi a vontade de Deus para você e que depois, sei lá, poderia ter acontecido um tumulto, uma tragédia naquele lugar. Acontece. Gente, isso acontece direto com missionários. Lembra do pastor Ricardo Gutierrez, que vai para o Afeganistão, que já esteve aqui na igreja algumas vezes? A última viagem dele para a Turquia, o ano passado, ele estava em Istambul, ele tinha que pegar um ônibus e ir até uma cidade, Tirana. Ele tinha que ir até Tirana, na Albânia. Aí ele estava contando para a gente: irmão, você não acredita o livramento que Deus me deu. Eu estava em Istambul,
tinha um jogo da Copa da UEFA e ele queria assistir. Falou, eu vou ficar aqui e vou assistir o jogo, porque meu ônibus está tarde, eu vou assistir o jogo de futebol. Numa boa, ele ia assistir. Na hora que ele chegou na frente do estádio, ele pensou, ele olhou. Rapaz, quer saber? Não vou não. Eu vou pegar o ônibus mais cedo, porque tem jeito de eu pegar mais cedo, eu chego antes lá em Tirana, na Albânia. Ele pegou. Enquanto ele estava no caminho, o telefone dele começou a tocar, falou com a esposa. A esposa dele falou, bem, você está no estádio, o que aconteceu com você? Não, bem, eu não estou no estádio não, eu vim embora, eu resolvi vir mais cedo. Não senti confortável de ficar não e vim. Ricardo, graças a Deus, Deus te livrou. Aconteceu um atentado à bomba, 200 pessoas foram mortas na porta do estádio. É claro que isso pode acontecer, é claro que isso pode ocorrer. Naturalmente, livramentos, normal. Deixa eu ler aqui um testemunho desse livrinho aqui do Peter Masters. Olha que interessante. Isso aqui acontece. Deus nos dirige, sim, claro que dirige. Na história da igreja, há ocorrências registradas de pessoas tendo uma intimação ou instigação de Deus quanto a alguma pessoa ou evento ameaçador. Mas estas jamais são revelações de doutrina. Tem nada a ver com doutrina, gente, nada a ver. Encontramos tais coisas em tempos de perseguição severa. Por exemplo, até o período da perestroika na União Soviética, ouvimos de situações bastante críveis, quando servos de Deus, em posições-chave na obra, foram maravilhosamente livres de aprisionamentos, porque o Senhor causou em alguém tamanha impressão de que ele não deveria ir a algum lugar em particular. Mais tarde foi descoberto que uma emboscada da KGB estava pronta esperando por eles. Isso pode acontecer naturalmente. Uma direção, algo, pode vir de Deus, sem problema nenhum. Você está orando por uma pessoa, você lê um texto bíblico, puxa, esse texto aqui tem tudo a ver com o que meu pai está passando, eu vou falar com ele. Isso aqui é Deus, gente. Nós somos cessacionistas. Nós não somos incrédulos no Espírito Santo, nem incrédulos no poder de Deus. Cremos no poder dele, o Espírito Santo nos guia, ele nos dirige, ele nos mostra o que fazer, ele nos dá a aplicação certa da palavra, ele dá impulsos a nós, ele nos orienta, ele nos instiga. Claro que ele faz tudo isso, só que não é para revelação doutrinária. Eu sonhei com ele, eu sonhei com ela, é com ele que eu vou casar. Não, gente, não. Não, isso aí é porque você está alimentando demais os pensamentos na mente, aí sonha mesmo. Mas não é isso. Nós usamos os princípios da palavra de Deus para pautar a nossa vida. Uma outra pergunta aqui, que também foi colocada, eu acho importante esclarecer. Como fica a questão de homens que admiramos e que eram ou são pentecostais, ou creem na continuidade dos dons? Como é que faz, gente? Como é que faz com pessoas que são continuacionistas, que acreditam que os dons miraculosos estão disponíveis para hoje? Pessoas que são pentecostais e acreditam em toda essa doutrina que nós dissemos aqui que não está correta. Como é que a gente julga tudo isso? Quem que vem à sua memória mais rápido? David Wilkerson, Leonard Ravenhill. São os dois assim que não são reformados, que são pentecostais, que acreditam nisso. A gente deve desconsiderar tudo que eles falaram? Claro que não. São homens de Deus, são homens quebrantados, são homens piedosos. Foi como eu falei, eles podem estar equivocados quanto a essa parte da doutrina. Eles podem estar equivocados quanto a esse ponto. Nós entendemos que é um ponto grave. Nós entendemos que uma igreja não deve ser fundada e nem ter a liberdade de prática dessas coisas, porque elas não são divinas. Mas e aí? Eu vou jogar tudo fora o que o Leonard Ravenhill escreveu sobre oração? Eu vou jogar tudo fora o que o David Wilkerson escreveu sobre santificação, paixão pelas almas? Eu vou desperdiçar tudo isso? Claro que não. Eu vou fazer como o apóstolo Paulo ensinou. Nós vamos analisar, nós vamos examinar tudo e nós vamos reter o que é bom. Ponto final. Tem muitas profecias do David Wilkerson. Eu amo o David Wilkerson, gosto das pregações dele. É um dos pregadores que eu mais gosto de ouvir. Ele e o John MacArthur. Como eu gosto. Mas o David Wilkerson teve muitas revelações, ele teve muitas profecias que jamais se cumpriram, que nunca foram a verdade. Por quê? Deus estava envergonhando ele. Deus pode fazer isso? Claro que pode. Leonard Ravenhill, muitas vezes, foi mais severo do que deveria ser.
colocou coisas como doutrina, que não são doutrina, são coisas excepcionais. Mas era um homem que amava Deus, amava o avivamento, amava o despertar espiritual e a salvação dos pecadores. Eu vou desconsiderar os exageros e eu vou buscar o equilíbrio nisso tudo. Outros nomes que a gente também sabe hoje que são continuistas, para que vocês tomem cuidado de coisas que leem deles. John Piper é continuista, e ele é continuista num ponto perigoso, porque ele acredita que Deus fala no ouvido dele, e isso aí é perigoso. Mas tem muita coisa boa escrita por John Piper. D.A. Carson, um grande expositor das Escrituras, tem muitos comentários bíblicos escritos dele, mas tem que tomar cuidado, porque tem umas coisas que ele escreve também que não tem pé nem cabeça. Ouvir tudo e reter o que é bom. Wayne Grudem, da teologia sistemática, excelente teologia sistemática. Você só pega a parte do Espírito Santo e lê no Berkhoff, não lê nele. Você só faz isso, você só troca, você lê em outro autor, não lê nele, porque a parte dele não é boa. Não é correta essa parte. Sam Storms, dos Estados Unidos. Mark Driscoll, esse daqui, gente, ó, esse aqui você risca ele do mapa, porque esse homem aqui não é de Deus. Bob Kauflin. Quem que é o Bob Kauflin? Ele é daquele grupo de música Sovereign Grace. Muitos hinos que a gente toca aqui na igreja são deles. No Vale, aquela música... agora fugiu como é que é o refrão dela. Alguém lembra? Mostra-me tua graça no vale, exatamente. Essa música é deles. E tem músicas muito boas deles. Só que ele também é continuista. Então a gente vê tudo e retém o que é bom. É assim que a gente lida com isso. Queridos, antes da gente encerrar, uma pergunta. Alguém tem? Vem cá, Ivan, já pega aqui e já leva aí. Uma pergunta. Pode falar. Pastor, dentro do que o senhor falou sobre que Deus ele faz milagre independente da fé. Sim. Se a pessoa tem ou não. E tem 2 versículos na Bíblia que... Onde? Mateus 9, 29. Onde Jesus... Onde tem 2 cegos clamando a Jesus para Jesus curar eles, e Jesus diz assim, a palavra diz, então lhes tocou os olhos, dizendo, faça-se-vos conforme a vossa fé. E outro versículo também, capítulo mais para frente, capítulo 13, Mateus, versículo, o último versículo, 58. Jesus em Nazaré, e a Bíblia diz assim, a palavra, e não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Certo. Qual que é a pergunta? A pergunta é, eu creio firmemente que o senhor falou, no sentido de que Deus não depende da fé da pessoa para Deus curar. Porém, e esses versículos? Faça-se conforme a vossa fé. Entendi. Não fez muitos milagres porque eles não creram. Entendi. Então, se Deus faz independente da fé, por que ele exigiu a fé para curar? Vamos voltar no 9. Vamos continuar no 13 aqui. Vamos no 13 primeiro. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Aqui está uma explicação clara que Jesus, aparentemente clara, mas vamos entender o versículo, que Jesus não pôde fazer milagres ali porque eles não criam. Não é essa a interpretação do texto. Jesus não pode. Ele não falou para Marta, não há impossíveis para Deus em todas as suas promessas. Jesus não podia curar a gente? Jesus não podia restaurar pessoas ali em Nazaré? Claro que podia, porque um pouquinho antes aqui, desse texto mesmo, ele está descendo a lenha em Cafarnaum, Betsaida e uma outra cidade que eu esqueci agora o nome. E ele falou assim, olha, se em Tiro e Sidom fossem feitos milagres que foram feitos em vocês, eles tinham se arrependido. Se em Sodoma e Gomorra acontecesse o que aconteceu com vocês, ela não teria sido destruída. Então aqui nós estamos vendo que a maneira de falar da fé foi uma maneira figurada. O que acontece, Ivan? Aqui não é que Jesus não pode agir porque eles não deram a liberdade. Ele não pode agir porque eles não exercitaram a fé. Não, Jesus falou assim, olha, eu não fiz. Por quê? Porque eu sei
que não há fé no coração de vocês. Eu não fiz porque eu sei que mesmo fazendo, vocês não vão crer. Vocês não vão querer, vocês não vão desejar. Jesus aqui no versículo 58, o último versículo, ele está dando uma mostra da onisciência dele. Não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade dele. Mas não é que eles precisavam ter fé para que ele fizesse os milagres. Não, ele não fez porque ele não quis dar mais testemunho de Deus ali. Esse era o ponto. O milagre serve para testemunhar da palavra de Deus. Ali, naquela cidade, Deus não quis testemunhar da glória dele. Esse é o ponto. Pastor, isso pode acontecer? Pode. Você já notou que tem muitos lugares do mundo que o evangelho não entra, que o evangelho não prospera, e que a gente manda missionários e pessoas são mortas, e se converte sim, se converte algumas pessoas, algumas famílias, mas não tem um avanço tão grande na sociedade? Tem muitos desses lugares que Deus entregou ao pecado deles, que Deus entregou ao juízo, e é por isso que ele não fez milagres, para não confirmar a palavra dele ali, para que vendo não vejam, para que ouvindo não ouça, e eu não os cure. Esse texto é fortíssimo. Jesus está citando Isaías e falando assim, olha, eles vão ver, eles vão ouvir, eles não vão entender, porque é propósito de Deus não salvar esses daqui. Gente, isso aqui é forte, está na Escritura. Ouviram, mas a palavra de Deus para eles serviu para condenar e não serviu para salvar. Isso a gente sempre tem que lembrar do Evangelho. O Evangelho, ele tanto cura quanto ele condena. Para muita gente o Evangelho chegou e foi a libertação da vida daquela pessoa. Para muita gente o Evangelho chegou e eles estavam tão endurecidos nos seus pecados e mortos nas suas iniquidades que só serviu de condenação. Vamos voltar para o 9, porque o 9 é mais interessante. 9? Não, peraí. Fala de novo, Ivan. 9:29, tá. Então lhes tocou os olhos dizendo, faça-se-vos conforme a vossa fé. Esse texto aqui não é, olha, porque vocês tiveram fé, eu estou curando. Não, esse texto aqui está declarando, olha, eu estou curando vocês, eu estou sarando vocês pela minha graça e porque vocês confiam que eu posso fazer isso. Então aqui não tem nada a ver de porque eles criam, eles foram salvos. Porque eles acreditavam, eles receberam a cura. Não, o Senhor Jesus curou e ele só está declarando, eu estou curando e eu estou vendo genuinamente que há fé em vocês, que há confiança em vocês em mim. É só isso que esse texto está falando. Esse texto aqui, ele não é condicional, ele é declaratório. Jesus está declarando algo que a fé é um dom de Deus, a fé foi dada para eles, e Jesus falou, olha, já que Deus deu a fé a vocês, faça-se conforme a vossa fé. Vocês creem, Deus deu condições a vocês de crer. Eu estou curando vocês. Só que tem um outro ponto aqui importante. Aqui a cura deles não era só representando a cura da cegueira dos olhos deles. Não, aqui também estava representando que eles estavam sendo salvos. Eles estavam sendo salvos. Como é que a gente sabe que eles estavam sendo salvos? Versículo 31. Saindo eles, porém, divulgaram-lhe a fama por toda aquela terra. Ele cura, ele salva as pessoas. Os milagres de Jesus testemunhavam que ele era o Cristo, o Salvador. Isso aqui foi feito pela fé. A fé era o dom de Deus, mostrando a salvação brotando do coração deles. Só isso que esse texto quer mostrar, nada mais. Então não depende da fé, não é um requisito para isso acontecer. Queridos, eu acredito que deu para desmistificar bastante coisa, para explicar bastante coisa aqui. Essas aulas estão todas gravadas. Se você perdeu alguma, ali no mural da igreja, você pode pegar o link, pode ouvir as aulas anteriores e pode ouvir também a série de aulas de 2 anos atrás que já foram dadas sobre esse tema. E aí você pode ficar bem esclarecido. Fica então a recomendação: Fogo Estranho do John MacArthur e Cessaram-se os Dons, está disponível ali na livraria. Não se esqueça hoje à noite de trazer o alimento
para o alimento, material de higiene ou material de limpeza, para a gente montar várias cestas básicas e levar para os irmãos mais esse mês. E à noite, a ceia do Senhor. Deus te abençoe, bom domingo.